O episódio do Pod Psi hoje tá internacional. Gente, que honra. Ó, eu vou falar o nome dele e depois ele vai corrigir para saber se tá certo ou se tá errado, tá? Doutor Juri Ricardo. Juri, tá vendo? Eu não erro mais, gente. Eu não erro mais. Juri. Ele é doutor em psicologia. A gente tá aqui falando com a velha e a nova guarda. Tudo numa pessoa só. O Dr. Juri, que eu vou chamar a partir de agora só de Juri. Ele fez um doutorado em tecnologia para diagnóstico. Gente, em 1984. E até hoje a gente tem dificuldade com diagnóstico na psicologia, considerando a tecnologia. Ou seja, pelo menos no meu consultório, não chega ou não é muito comum a gente associar a tecnologia com a psicoterapia. E eu convidei o Dr. Juri para ter essa conversa aqui, para trazer esse novo olhar da psicologia, esse avanço da psicologia, considerando todo o processo. Porque aqui tem história, gente, vocês não estão entendendo. Vocês querem saber da história da psicologia, tá aqui, ó, sentado na minha frente. A gente vai ter a honra de conhecer um pouquinho mais, não só da história da psicologia, dos estudos, dos avanços que este homem tem vindo, né, nasceu em Cuba, mas estudou na Espanha. Vem trazendo já quantos países, doutor Juri, que você falou para uns 18 países aí, pesquisando, coletando informações, escrevendo artigo, para que a psicologia cresça. O objetivo desse canal, doutor não, Juri, porque agora a gente está assim, brother, íntimos, é trazer esse olhar da psicologia empoderada, essa psicologia que faz diagnóstico, que cuida, que trata, que ganha-se dinheiro, que vende, que aborda temas que muitas das vezes lá no campo acadêmico, na faculdade, a gente tem até medo de falar. Quanto que eu vou cobrar? Se eu vou cobrar muito? Se eu vou trabalhar com isso? Se eu vou trabalhar com aquilo? É sempre uma áurea de cuidado, e um cuidado quase que devocional e gratuito. E a gente está aqui para dizer que não é só isso, que a psicologia é muito mais que isso. Então, vou deixar você se apresentar. Não vou te chamar de senhor, porque você tem uma mente muito jovem para eu ficar lhe chamando de senhor. Ficou velho. Então, se apresente, então, e conta aí um pouquinho dessa história com a psicologia. Bom, a história da psicologia, a psicologia tem duas áreas muito importantes, que é a disciplina, a ciência, e a psicologia já profissional, aplicada, prática. Esse processo, em forma mais evidente, iniciou após a Segunda Guerra Mundial. Sí. Con los esfuerzos de los norteamericanos e ingleses para seleccionar soldados, para tratar soldados que ven del frente de batalla y para ampliar el área de protección y de tratamiento de los soldados post la guerra. Y los soldados y la comunidad entera, porque... Y las familias, ¿no? Era un terror pós-guerra. Pós-guerra. Que hoy estamos en una situación muy difícil en el mundo, con una tentativa o posibilidad de una guerra europea de nuevo. Entonces, la psicología avanzó en ese campo en muchas universidades norteamericanas, Columbia, Harvard, la Universidad de Johns Hopkins y algunas universidades del centro-oeste norteamericano también, en Chicago y del Pacífico, en la California. Eso trajo cosas muy importantes, inclusive para aquí, para Sudamérica. Porque es Sudamérica española y portuguesa, básicamente. Porque el Caribe tiene un poco más de holandeses, ingleses y franceses, más en el continente suramericano, es más portuguesa y española. Países que más conservadores, con otros conflictos sociales, pues ni Portugal ni España entraron en la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo ya sabe, por diferentes motivos. Entonces, eso no trajo grandes avances en estos lugares. Y la influencia norteamericana también fue un poco más en grandes universidades. Por ejemplo, con la Universidad Autónoma de México, la universidad, algunas universidades chilenas y algunas universidades en Brasil, básicamente en San Pablo, en la Universidad Mackenzie y la Universidad de la USP de San Pablo, que en la década del 70 y el 80 inició un proceso de estructuración de la disciplina de psicología. Y en el campo de la psicología, también Río, tenemos que contar, Río de Janeiro también,
la Federal de Río y la Católica de Río también. Entonces, ese proceso de crecimiento de la psicología aquí en Sudamérica ha sido lento, y la integración ya a la aplicación en la parte práctica, al área práctica, fue ya muy poco años después, ya para acá, para la década del 60, 70 y 80. Sí. En el 80 la Universidad, la USP de San Pablo, la Mackenzie de San Pablo, la Federal de Río y también la Federal de Porto Alegre, Católica de Porto Alegre, que ahí se desenvolvió también un buen grupo de pesquisadores en Porto Alegre. Yo tuve la oportunidad de estar en 1986, 87, en el primer curso de neurociencia en el Centro de Pesquisa de Neurociencia de Caracas, Venezuela, en los Andes venezolanos. Eso dio un grande avance. Ahí habían brasileros, habían costarricenses, habían, claro que venezolanos, ecuatorianos, sí, y 2 chilenos. Brasileiro não. No, brasileiro había de São Paulo. Sim. Habían 2. Então, esse centro de neurociência estava começando a ganhar uma forma, um corpo, e olhar mais para isso, para esses recursos de maneira mais, como é que eu posso dizer? Mais estruturada. Más estructurada y ya entrando en el campo de la psicología aplicada, de un laboratorio. Es decir, no en el discurso, sí, en el discurso del libro, de texto, sino en el laboratorio. Por ejemplo, estoy hablando de Iván Izquierdo. Sí. El doctor Iván Izquierdo es un argentino brasileiro que llegó aquí a Porto Alegre en la década del 60. Sí. Y fue creciendo. Y hoy Iván Izquierdo, ya lamentablemente lo perdimos, Iván Izquierdo. Nos conversamos por última vez con Iván Izquierdo en 2000, ya llego aquí en Brasil también, en 2018, 17. Fue la última vez que yo conversé con Iván Izquierdo en Porto Alegre. Sí. Era uno de los grandes pesquisadores sobre memoria. Oh. Uno de los grandes, y hay un libro brasileiro de memoria, experimentando y avaliando la memoria del doctor Iván Izquierdo. Sí. Iván Izquierdo. Ya te digo, es considerado mundialmente como uno de los pesquisadores en América del Sur sobre memoria en forma experimental. Interessante. Nos conhecimos já em 86, 87. E qual foi o resultado desse encontro lá em Caracas? Eso fue formidable porque, por ejemplo, ahí habían, Iván Izquierdo estaba ahí, estaban ecuatorianos de la Universidad de Quito, había 2 centroamericanos, una señora de la Universidad de Costa Rica, de San José, había un mexicano, también autor de la Autónoma de México, y había un inglés de la Universidad de Sussex en Inglaterra, pesquisador en el campo de la memoria. En el campo de la memoria, en el campo de outras áreas da psicologia. E aí todo esse encontro, né, de grandes mentes, de pesquisadores, de pessoas envolvidas com esse desenvolvimento da psicologia enquanto ciência aplicada. Qual foi o resultado desse encontro? Oye, el resultado es muy inespecífico. Por ejemplo, yo presenté en aquel momento el Psicomet, esta técnica de diagnóstico automatizado, Psicomet. Eso fue un suceso porque no había el famoso test de Toulouse de atención. Había. Estaba el test de Toulouse de atención. Y las pruebas de memoria del Wechsler. Entonces, había pocas cosas que se podrían ya evidenciar como pesquisas ya más estandarizadas. En este campo, el Wechsler, de aquí de la Universidad de Columbia, el doctor David Wechsler, que desenvolvió ya, como falei, para la clasificación y diagnóstico
de los soldados norteamericanos. Entonces, a partir de las experiencias de Terman y Merrill en la California y en la universidad, más al inicio del siglo XX en Francia. Sí. Entonces, ahí tenemos que ver esa evolución de la psicometría y de los laboratorios de psicología que vieron estructurándose básicamente en Leipzig y en Harvard al inicio del siglo XX, en los laboratorios de psicología. Entonces, ese otro fenómeno acá, más moderno, sí, que voltamos a 1986, 87, que trabajamos en ese campo, sobre memoria, sobre atención, pensamiento y, ¿por qué no, personalidad? Entonces, ese es otra área que se inicia mais recentemente. E aí ele inicia qual trajetória da psicologia? Porque a gente estava falando ali embaixo agora há pouco sobre o artigo que o senhor me mandou. Sobre el avance da autoridade prescritiva. Isso. Desde esse congresso lá em 1986 e junto, em paralelo, todos esses avanços, todo esse olhar para a psicologia enquanto ciência prática, né? Pesquisa e prática. Todo esse avanço, não só da psicologia e também do profissional, né? Como um todo, formado, como uma ciência, mas também como... Uma profissão. Isso, uma profissão. E esse desenvolvimento, o senhor estava me contando ali da sua participação, do seu engajamento nessa transformação. Essa transformação também aparece, já te digo, depois da Segunda Guerra Mundial, porque a psicoterapia. Sim. A psicoterapia que é a base que tem o psicólogo já para aproximar-se a la pessoa em forma para modificar comportamento. Uhum. También inicia ya en ese primer cuarto del siglo XX con la psicoterapia estructurada más en el campo de la Gestalt. Sí. Después también antes ya con Freud, con el psicoanálisis, que eso preenchó mucho la primera mitad del siglo XX. A psicoterapia, enquanto transformação do ser, ela acontece mais ali porque o Peirce, ele estuda com o Freud. E aí ele vai junto com outros colegas e constitui a psicoterapia da Gestalt, né? A Gestalt terapia, que já tinha a psicologia da Gestalt. E ele traz esse olhar junto com a fenomenologia, com o existencialismo e cria a psicologia a Gestalt terapia. A psicologia, a Gestalt terapia, ela vem antes da TCC, nesse movimento de modificação de comportamento humano? Lembra, a TCC, en la década del 50, en la década del 50, se llama psicoterapia racional, que también tiene su base en algunos estudios efectos en Francia. En Francia, la psicoterapia racional, que era el análisis del comportamiento. Es la primera cosa que da aquel desideratum entre la cosa comportamental behaviorista de Watson y la cosa más de análisis de la estructura de pensamiento de la psicología cognitiva, de los primeros pasos de la psicología cognitiva, que también fueron ahí en esa primera mitad del siglo XX, hasta la década del 50-60. Mas enquanto processo de modificação de comportamento, a Gestalt vem antes da TCC. Antes da TCC. Inicia antes da TCC, já como um pouco concentrado em la pessoa. Sim. Centrado porque, na pessoa. E assim, quando eu escolhi fazer psicologia, eu achava que só existia psicanálise. Porque a gente que é leigo, que olha de fora, só aquele modelo freudiano, né? O psicoanalista, o analisando... E aquele modelo de divã, de associação livre, né? E ficar ali falando e tal. E na minha cabeça esse era o arquétipo da psicologia, era aquele modelo freudiano.
E aí eu tinha certeza absoluta que eu falava, não dou conta de ser esse psicoanalista, não vai dar. E aí eu chego na psicologia com mais ou menos 1 ano e meio e eu descubro essa coisa linda que é a Gestalt. E me encantou de uma forma, porque quando eu fui, né, adentrando um pouco mais na Gestalt, ali já com o Ponciano, que, né, é meu contemporâneo, agora um senhor mais proeminente na Gestalt aqui em Brasília, mas meu contemporâneo, então não era uma pessoa que já tinha morrido, que eu não tinha acesso, que eu não tinha contato. E eu fui lendo alguns livros do Ponciano e eu falava, gente, eu quero isso na minha vida, eu já sei, eu quero clínica. Eu quero clinicar e eu quero ser Gestalt terapeuta, porque eu fiquei muito encantada com essa, principalmente com a questão do aqui e agora. Então não precisava ser um arqueólogo que ia lá no passado, desenterrar os ossos, entender, né, fazer aquele trabalho de formiguinha de entender como foi esse passado, mas que olhava para esse ser, que trazia esse passado consigo e representava ele no aqui e agora, e que eu podia trabalhar no aqui e agora. E às vezes os meus pacientes, e até os pacientes mesmo, né, chegam nessa perspectiva assim de... Ué, mas você não vai perguntar do meu pai, da minha mãe, da minha infância? Eu digo, não, você já está me contando como é, sem dizer, com o teu comportamento, com as coisas que estão acontecendo na tua vida aqui agora. E aí eu me apaixonei pela Gestalt. Então eu digo assim, eu nunca fiz uma formação em Gestalt. Eu fiz minha formação, né, minha pós-graduação, minha especialização em neuropsicologia. Mas a minha paixão como clínica é a Gestalt. Olha, compreendo perfectamente, porque la psicología de la forma, de la psicología de la Gestalt, también aquí en Brasil se cruza con la visita de Carl Rogers a Brasil. Sí. En la década del 60 y 70. Isso. Que fue, yo pienso, la última visita grande que Carl Rogers fez afuera de Estados Unidos. Él es humanista existencial y centrada en el cliente. Sí. Centrada en el paciente, centrada en la persona. Centrada en la persona. Centrada en la persona. Esa alternativa, além del psicoanálisis clásico, europeo, francés, vienés, é uma alternativa muito importante. Sim. E dá um respiro, né, para a psicologia. Dá um respiro à psicologia, não é apenas... Porque é muito sofrido a função de arqueólogo. A análise, né, a psicanálise, ela é muito... Ao meu ver, eu posso estar falando bobagem, posso ser cancelada, mas ao meu ver ela é muito sofrida, porque ela passa muito tempo remexendo. Quando eu falei há uns minutos lá embaixo que todo mundo tinha trauma e que estamos esperando os próximos traumas, mexer nos traumas do passado tem uma importância relativa. Vai aparecer. Eles vão aparecer. Ele vai aparecer. Ele vai acontecer de novo. E é nesse acontecer de novo que a gente pode trabalhar. Porque no que aconteceu lá atrás, eu não posso mudar nada do que aconteceu. Mas quando esse trauma vem pro aqui e agora, e ele aparece de novo, e ele se manifesta de novo, essa é a minha chance de atuação. É nesse momento em que eu ajo com a minha esposa ou com o meu marido da mesma maneira que o meu pai ou a minha mãe agiam comigo e eu dou a resposta que eu não podia dar quando eu era criança, esse é o momento de olhar. Isso, concordo com você. Esse impacto cultural que provocou aquele trauma da infância, ele se vai repetir depois. Sim, muitas vezes. Muitas vezes, e é aí onde o terapeuta tem que ajudar. Isso. É aí onde o terapeuta tem que buscar uma modificação de aproximação aos conflitos y a los traumas que van a acontecer de todas maneras. Sim. En el transcurso de las 70, 80 anos de vida de uma pessoa. E aí, nesse processo, né? Nesse processo todo de evolução, e principalmente, eu acho que o nosso processo de evolução ele só aconteceu porque a gente também conquistou uma outra coisa, que é a aceitação da psicoterapia. Como algo normal, como algo corriqueiro e como algo necessário. Eu falo, concordo com você. A psicoterapia é uma técnica que se pode utilizar com pessoas doentes e pessoas normais. Sim. É decir, pessoas que se queiram adequar mais, pessoas que tenham uma visão profiláctica. Esses eu chamo de corajosos, né? Porque você sentar num processo terapêutico e dizer assim, eu quero ser melhor, exige muita coragem. Existe muita coragem.
Existe muita coragem. E existem as pessoas que vão porque não tem outra alternativa, porque estão absurdamente adoecidas. Então a gente tem 2 padrões de cliente. O que fala, cara, não tá ruim, mas pode ser melhor. Pode ser melhor. Posso lidar com isso de maneira melhor. Eu posso manejar a minha vida de uma maneira muito melhor. E tem o outro grupo de pessoas que não conseguem lidar com as questões existenciais e estruturais da vida de maneira nenhuma. E aí a psicoterapia entra nesses 2 campos, que é o que eu estava te falando lá fora. Eu gosto mais do campo das pessoas que estão bem e querem melhorar. Gosto por quê? Porque eu me identifico mais com esse padrão do que com o padrão do adoecimento. Essa proposta sua é uma proposta preventiva, profiláctica. Sim. Que eu penso que toda a sociedade deve pensar assim. Porque não temos que aguardar que a pessoa chegue a ser um dependente químico. Não podemos aguardar que a pessoa chegue a desenvolver uma psicose. Sim, uma depressão profunda. Ou uma depressão profunda. Temos que chegar antes. Sim. E para chegar antes, temos que ir com essa estratégia. E poucas vezes na psicologia a gente vê falar em prevenção, né? Por que as pessoas acham que só faz terapia quem é doido? Porque é como se a gente dissesse assim, só vai pra terapia quando não tem mais jeito. Quando não tem mais jeito. Eu brinco. Teve um outro podcast, né, Leire, que eu falei que a pessoa vai na cartomante, quando ela tem um problema, ela primeiro vai na cartomante, no pai de santo, na igreja, depois ela fala com a amiga, depois ela... Aí... Quando não tem mais jeito, ela fala com a família. Quando não tem mais nada, nenhum recurso, ela vai para a terapia. A ver o que acontece. Esse é o problema. Aí está a base desta profilaxia que estou te falando. Que temos que ter uma aproximação. Agora estou fazendo um trabalho de desempenho com um grupo de pessoas em uma área ligada a cartórios. Y estaba viendo en desempeño cómo los funcionarios de desempeño tienen una serie de dudas. Y la persona va para el empleo, para el trabajo, sí, con esas grandes dudas. Sí. Esas grandes dudas y esos grandes conflictos. Y cuando você tenta avaliar, a gente fica muito constrangida. Sim. Constrangida. Porque é como se fosse uma chancela, né, que a gente está dando. Se sim ou se não, se pode ou se não pode. Sim. E as pessoas não querem esse olhar. Tanto que há muito pouco tempo atrás, eu considero, porque 13 anos foi logo ali. Antes de eu me formar, né, 13 anos atrás, as pessoas se sentavam numa mesa e falavam assim, eu sou psicóloga, a pessoa já não me analisa não, tá? Ó, ela já está me analisando. Hoje, 13 anos depois, ou seja, um cisco de tempo, as pessoas já estão assim, então, me fala aqui, o que você está achando? Tipo assim, aquele comportamento de, olha, não me analisa, para um comportamento, nossa, que legal, me analisa. É muito rápido. E hoje eu percebo, principalmente os jovens, num desejo, numa necessidade, porque às vezes eu atendo adolescentes e eles dizem assim, eles dizem um para os outros, sua terapia não está em dia não, né? Eu acho que você não está fazendo terapia. É muito chocante para mim, porque eu ainda ouvi muito esse negócio de não pode falar para ninguém que faz terapia, não fala lá no trabalho que você vai ao psiquiatra, não posso falar que eu estou no terapeuta, eu estou fazendo outra consulta, para adolescentes, jovens, dizendo, nossa, mas você não faz terapia ainda? Nossa, mas você precisa fazer, né, amiga? Então, o que acontece? O mundo está em uma mudança, sempre está em mudança, sempre ha estado em mudança. Hoje, duas coisas importantes. O avanço da tecnologia, a pandemia e também uma mudança na estrutura familiar. Parece que não são todas positivas. Então, isso obriga muito as pessoas a olhar e buscar ajuda. E eu acho que elas estão tendo um incentivo midiático, externo, social mesmo, né? Porque quando eles falam entre eles ali com 15, 16 anos, mas você precisa fazer terapia. Olha, eu vou te dar o telefone do meu terapeuta. Essa coisa social que reforça não só a necessidade, mas a importância e o status. Porque eu tenho percebido hoje que as pessoas têm usado o fato de fazer terapia como status.
Sim. Não, mas eu faço terapia. Eu faço terapia. Eu estou com a terapia em dia. Sim. O tal do estou com a terapia em dia é status hoje em dia. É como se você dissesse assim, olha, eu tenho dinheiro no banco, porque a minha terapia está em dia. Algo assim, eu estou vacinado. Isso. eu estou aqui. E também, como você falou, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, tem também um aspecto negativo, né? Sim. Tipo, mas eu estou fazendo terapia, eu tenho o direito de falar o que eu quero e de ser do jeito que eu quero. Sim. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim porque o ser humano tem que aprender a como entrar em contato com o grupo. Sim. Porque é outra coisa, estamos isolando-nos muito. Sim. E esse isolamento vai trazer problemas. Y la persona tiene que saber cómo relacionarse. Ahora la palabrinha de moda es el networking. El networking sí. es ese grupo sí. de desconocidos que yo busco a través de marketing digital, que yo busco a través de una sociedad ou de um grupo X. E que por mais que hoje tenha a rede social, tenha o isolamento, de alguma forma a gente não deixou de ser humano no quesito socialização. Socialização. A gente precisa disso. A gente tem que falar tete a tete, em um grupo, opinar do último jogo, opinar da última posição. Contar dos avanços da vida. Contar os avanços da vida, o que me está acontecendo em tal área. Mas tem que ser tete a tete. Não pode ser a través de um mecanismo eletrônico. Yuri, você ainda atende em consultório? Sim, também consultório. Que sensacional. Fora o consultório, eu sei que você também tem uma participação como... Eu até anotei aqui, calma, gente. No Centro de Pesquisa... Cadê a faculdade? Não, anotei lá em cima. Isso, lá no IEPSI. Instituto de Ensino e Pesquisa em Saúde e Educação. Sim. Ou seja, não só você tem toda essa trajetória de consolidação do campo prático e científico da psicologia, assim como agora você está à frente de trazer as pessoas para uma formação. Me conta um pouquinho lá do Instituto. Olha, esse Instituto é um desafio e é ao mesmo tempo um avanço importantíssimo en esta área del centro-oeste. Ahí la doctora Francisca de León es una grande investigadora y una grande idealizadora de ese centro, que ya cumple ya 16, casi 17 años de fundado, y estamos impulsionando la séptima graduación en el campo de la neuropsicología, que es un área que viene desenvolviéndose en el resto del mundo con la integración ya de una visión totalmente más amplia del ser humano. Sí. Biopsicosocial, con esa famosa perspectiva biopsicosocial. Exactamente. Lo biológico, lo social y lo psíquico. Y lo psicológico. Entonces, eso estamos dando los pasos y han sido hasta ahora sucesos para que los ex ya graduados universitarios tengan acceso a una formación posgraduada. Sim. E uma pós-graduação de qualidade, e uma de qualidade e aprofundar. Eu tive uma oportunidade de assistir um laboratório, né, de uma das aulas, de um dos módulos lá da pós-graduação, e eu saí de lá, eu falei isso com a Sara, né, eu saí de lá com a sensação de, gente do céu, que pós-graduação mal feita que eu fiz. Não, porque... Eu saí de lá com meu coração apertado, falei, gente, eu tenho que estudar muito mais, eu estudei pouco. Esto es un paso a paso. É um passo a passo. Mas é porque era muito raso. O que a minha pós-graduação me propôs era muito raso frente ao que eu vi ali que a faculdade tem a oferecer. Sim. Sabe, o nível de aprofundamento que vocês oferecem para os alunos é muito diferente do que eu tive a oportunidade de cursar na minha pós-graduação. Seguro, porque esto es una cosa paso a paso. En el campo del diagnóstico. Hoy está ya el CID-11, el DCM-5-TR, que da una simplificación de los trastornos. Mas tenemos que hablar de trastorno y tenemos que hablar de normalidad. De normalidad. Entonces, tenemos que hablar de psicología del desenvolvimiento.
Sim. que es importantísimo que la gente conozca cómo la gente va evoluyendo de crianza, adolescente, adulto joven e idoso. Sim. Y qué acontece en esas diferentes etapas, tanto en pensamiento, la cosa cognitiva, la cosa emocional o el proceso de E personalidade. muitas das vezes, assim, a tendência é olhar para esse lugar do desenvolvimento enquanto desenvolvimento psíquico e físico. E muitas poucas vezes eu vi sendo olhado no nível do desenvolvimento emocional. Emocional. É importante. Então, o cognitivo e o psíquico, até que há uma atenção. Mas e o desenvolvimento emocional? O crescimento emocional? Ou os traumas emocionais. Ou seja, olhar para essa, né, para essa psique que está crescendo, que está lidando com o mundo de um lugar de criança que passa a ser adolescente, que passa a ser adulto, e que essas emoções acompanhem esse desenvolvimento. Porque você vê hoje, por exemplo, no trabalho, existem estudos que identificam que as pessoas se comportam no trabalho como se tivesse 14 anos de idade. Cadê o desenvolvimento emocional para lidar com questões de cobrança, de prazo, de metas? E aí entra em pânico, de rixa entre os colegas. Aqui no meio do podcast o telefone toca. Então, né, Leire? Acontece. Porque a gente não põe o telefone no silencioso. Doutora, isso que você está falando é básico, é importantíssimo. É importantíssimo. Por exemplo, essa área de como a geração atual que está em los trabalhos com 22, 23, 30 anos, Sim. enfrenta esos desafios del chefe, del subalterno, del técnico. E entre eles, as rixas entre os pares. Entre os pares. Como que eu lido com o fato do meu colega ser transferido, ser promovido e eu não? Como que eu lido com as expectativas que são colocadas em cima de mim e que eu, né, de alguma forma não quero corresponder àquelas expectativas, eu não estava preparado. Então, as emoções dentro do ambiente profissional, na vida profissional das pessoas, é onde ela é no relacionamento e no trabalho. Você vê claramente como as pessoas não são desenvolvidas emocionalmente. Esse desenvolvimento emocional é um tema que muitos especialistas têm temor tocar. Porque es una mistura de la actividad biológica del ser humano y la inmersión social, cultural en que vive, en que se educó la persona. Sim. Entonces, él va a trazer aquellos padrões, aquellos valores de su grupo social a este grupo de trabajo. Y él no se va a modificar. Y por eso termina buscando un terapeuta, por un conflicto. Sim. Mas ele tem que saber que há um conflito, que a forma, a educação, os valores, tudo que foi ensinado para ele desde a infância é o que o constitui. E que isso provavelmente não vai mudar ao longo da vida. Ok. Porém, existe um gap, né, um distanciamento entre mim e esses valores, e que se eu não me adequo a esses valores, eu preciso repensar. Eu estou disposto a sucumbir a esses valores que me é proposto para que eu ganhe dinheiro, ou seja, o meu sustento, ou eu vou buscar um outro lugar para ter o meu sustento que são mais adequados com os meus valores? Eu tenho uma pergunta sempre a esse tipo a essas pessoas. O que você pensa fazer nos próximos 5 anos? ¿Cuál es su proyecto de vida para los próximos 5 años? Para los próximos 5 años. No precisa 30 ni 40. Para los próximos 5 años. Você está estudando, você está treinando alguna cosa. Sim. Você está aprendiendo a hacer bem alguna cosa para trocarla por salario o a trocarla Boa pergunta. por conocimiento. No. Porque viene con un carimbo social de un grupo X. No, porque yo estoy llegando a Brasilia, ahora del interior de Minas, o yo estoy llegando del centro de Belo Horizonte, a la grande capital. Sí. A ver qué acontece. No, tú tienes que tener un plano de vida. Sí. Tú tienes que tener un proyecto de vida. Que ese proyecto de vida tiene que ser flexible. Que ese proyecto de vida tiene que estar relacionado con tus emociones. Sí. ¿Qué te gusta hacer? ¿Con qué tú estás interessado? Sabe qual é eu pego essa pergunta que você faz para esses indivíduos e eu transformo ela da seguinte maneira.
principalmente quando eles são bem jovens, que chegam, né, nessa angústia do que eu vou fazer da minha vida, eles dizem assim, eu sempre pergunto assim, qual é a dor que você enxerga no mundo? E um caso bem clássico, de consultório mesmo, né? Eu cheguei para a paciente e perguntei exatamente isso. Ela estava angustiada porque não sabia para o que se inscrever na faculdade. E eu perguntei, o que te incomoda no mundo? E ela me respondeu assim, prontamente, pontualmente, injustiça. Aí eu devolvi a pergunta para ela, e o que é que cura a injustiça do mundo? Ela, justiça. Eu, então, qual o curso você pode fazer que você seja instrumento dessa cura para a injustiça? Direito? Bom, é você que está dizendo, não sou eu. Então, se eu enxergo uma dor no mundo, se a dor emocional é uma dor do mundo que me incomoda e cuja qual eu quero ser instrumento de cura, eu preciso fazer algo que me relacione com isso. E por isso eu fiz psicologia. E eu sempre digo, são só ferramentas. Eu posso, com qualquer ferramenta, ir para o mundo. Mas se eu tenho a oportunidade de escolher a ferramenta certa para aquela dor que me incomoda, cuja qual eu quero ser o remédio, faz muito mais sentido. Então, esses jovens, né? O que eu vou ganhar dinheiro? O que vai me dar status? O que eu vou poder viajar pelo mundo? Faz muito sentido no lúdico e no prático. Disso que você falou, como é que eu vou trocar isso por dinheiro? Por dinero, por comodidades hogareñas, por un carro, por la posibilidad de montar un programa, Sim. La posibilidad de diseñar un objeto, de pintar um quadro. Você me contou que há 52 anos atrás, né, você estava chegando enquanto profissional da psicologia. Lá, 52 anos atrás, você imaginou que chegaria no lugar onde você está hoje? Olha, é um desafio. Não pensava que eu ia a experimentar tantas possibilidades e enfrentar tantos desafios. Tantos desafios. Muito. Mas quando você olhava para o mundo e falava assim, eu quero ser remédio para essa dor, para o diagnóstico. Para o diagnóstico, para o tratamento. Porque quando você foi lá e fez um doutorado, né, e criou um sistema, um programa de diagnóstico, o fato das pessoas não serem bem diagnosticadas ou não poderem ter acesso a um diagnóstico era algo que lhe incomodava. E me incomodava porque era muito improvisado. Era extremadamente descriptivo. Só era clínico. Só era clínico. Una descripción y estaba ligado a lo que la persona que quería falar, a lo que la persona quería mostrar. Ou que ela achava que era também, porque as pessoas também não tinham preparo para olhar aquilo com profundidade. Com profundidade, não. Então, esse processo de aproximação ao comportamento humano profundo aconteceu nesses 52 anos. Aconteceu. Convencido estoy que aconteció. Porque, por ejemplo, hoy el CD11 es muy diferente que el CD9. Sí. Y yo tuve la oportunidad de estar en las comisiones del CD9. Qué interesante. Y entonces eso es muy importante. Hoy la psicopatología no es tan descriptiva. Aquellos volúmenes inmensos, grosos, sí, de escribe y fala. Hoy en día están mucho más reducidos, hoy en día están mucho más concretos, objetivos y definido. Por ejemplo, la neuroimagen está aportando muchos datos. Sí. Muchos datos para el clínico. La psicometría, sí, los test están aportando muchos datos para el clínico. La actividade elétrica também está mostrando. Eu fiz lá, né? Eu me submeti ao exame lá na pós. Sim. E eu vi meu cérebro funcionando. Eu falei, gente, que maravilhoso! Dá pra ver em tempo real. Que área do cérebro está em atividade. Em atividade, exato. Então, assim, eu já tinha visto isso, os exames, mas eu nunca tinha visto ao vivo. Ao vivo. E lá no INPE e na própria faculdade, né? No IEPSI. Ter esses acesso, né, a esse diagnóstico, a esse acompanhamento tão... É o que a Sara chama da terceira onda da psicologia. Terceira onda, né? sim. Aí em high-tech, dentro do INPE, tem uma instrumentação super avançada e estamos aprofundando mais, inclusive incluyendo a realidade virtual como para a terapia.
y para el diagnóstico también. Entonces, se está juntando una serie de aspectos tecnológicos, conceptuales, y una estructura diferente de enfrentar el diagnóstico e a terapia. É porque a gente, na grande maioria das vezes, né, a gente pensa assim num diagnóstico mais para doenças mais simples. Mais simples. Né? Simples no sentido mais comuns, não é mais simples, mais comuns. Depressão, ansiedade, estresse. Quando a gente entra em quadros de adoecimentos mais profundos e mais distantes do dia a dia, porque uma depressão e uma ansiedade a gente meio que está vivendo ali no dia a dia. Só que quadros de adoecimentos mais profundos, né, psicodiagnósticos com psicopatologias mais graves e mais comprometedoras do funcionamento daquele ser, ele requer também esse nível de detalhe, de delicadeza, que não vai ser só clínico. Não. Tem que ser mais experimental, tem que ter mais instrumentalizado. Por exemplo, estos problemas de la escuela, los problemas de los meninos en la escuela, los trastornos, Sim. El famoso TDAH, Sim. el famoso trastorno de la hiperactividad, es un elemento que precisamos detallar más para instrumentalizar más eso, tanto con la persona como con los profesores. Sim. E com a família. Y con la familia, para que eso pueda ser más procesado y pueda avanzar. Por ejemplo, en la década del 70, el TDAH era disfunción cerebral mínima. Una cosa muy específica, pero parecía que era para meninos. No se pensaba que los adultos iban a tener TDAH. Tanto que até pouco tempo só havia testes, que na verdade era só uma entrevista para criança. Para criança. Então, esse é um transtorno, uma disfunção que agora se vê en las últimas 2 décadas, que eso ya tiene una estructura en crianças, adolescentes y adultos, y tiene manifestaciones un poquito específicas. Sim. E podemos melhorar isso. Porque eu acho que a beleza é essa, né? Tem uma dor, tem uma questão, e a gente pode transformar isso em algo... Me fugiu a palavra. Mais modificável. E mais leve para conviver. Porque pode ser que essa pessoa nunca vá ter um funcionamento típico, mas que ela pode manipular mais e pode ter uma convivência com o próprio transtorno de uma maneira mais tranquila. Concordo. Porque a tal da dor é inevitável, você tem um diagnóstico, mas o sofrimento é opcional. O que eu posso fazer para não sofrer com isso? Exato. Minimizar o sofrimento é o nosso trabalho, porque a gente não vai tirar a dor desse paciente, mas a gente pode minimizar o sofrimento. A família, o paciente, a pessoa e tal. A professora. Sim, os cuidadores, né? A professora, às vezes não é o pai e a mãe que está o dia inteiro com essa criança, né? Uma babá e não sabe lidar e perde a paciência. Aí a gente pega tantos casos de pessoas agredindo as crianças, tentando ali disciplinar de um jeito que elas foram disciplinadas. Isso. E agredindo essa criança de maneiras assim horríveis. Voltando à pergunta que você fez há um tempinho atrás, como ha evoluído esse conhecimento e essa aplicabilidade da psicologia clínica y neuropsicología al mundo actual? Ha sido bastante, mucho. Hoy, 2023, mitad de 2023, estamos con más instrumentación, estamos con más posibilidades de ayudar en eso que 50 años atrás. Mucho más. Lo muestra usted misma, con sus conversas, con sus preguntas, cómo esto ha ido evoluyendo, tanto en el campo de la terapéutica como el diagnóstico, como en la vida diaria, porque ya hoy en día está más definido lo que es cultura de lo que es la cosa hereditaria, de lo que está ligado a una situación, a un aspecto situacional del problema, la escuela, el trabajo. E
a escola é evolução pro ambiente de trabalho, né? A maneira como esses seres estão aprendendo a lidar com essas emoções na escola é possivelmente a maneira como ele vai lidar com lá no trabalho. E, naturalmente, a maneira como ele lida na escola é a maneira como ele lida em casa. Então, tem toda uma evolução. Então, esse ser que tem disfunções no trabalho, que tem problemas de adaptação, que tem problemas de hierarquia, naturalmente, ele já traz isso de algum lugar. Da família, aí lá não se percebe. Aí traz para o ambiente social, que é a escola, lá não se percebe e maneja-se do jeito que dá. Chega no ambiente de trabalho, opa, peraí, aqui não. Aqui a conversa é outra. Vamos conversar melhor aqui, bonitão. Pois sim, esse processo evolutivo lo temos que observar. E esse jovem de 18 anos que chega a um trabalho, ou essa jovem que chega a um trabalho, con el ensino medio terminado y una determinada casa en determinada área de la ciudad, ¿cómo ella va a enfrentar el desafío de hacer un trabajo? Si es un trabajo técnico, si es un trabajo de servicio, si es un trabajo de producción, si es un trabajo de comercio. Son 3 áreas: servicio, producción y comercio. Dar serviço. Senhor, você se sente bem? Você quer café? Você quer aquilo? Sim. Comércio, eu vou vender um objeto. Produção, eu vou estar dentro, apertando um parafuso. Que agora lo vai fazer um robô. Bom, mientras chega o robô, eu vou apertar o parafuso. Do mesmo jeito, né? Existe produção aí. Existe produção. Então, essas 3 áreas, ninguém se escapa. Ni el abogado, ni el dentista, ni el psicólogo, ni... Eu desde 2019, eu não tenho mais carro, né? Eu abri mão de dirigir, só ando de Uber. E é muito interessante a maneira... Porque o Uber é um serviço. Um serviço. Ok. É muito interessante como pouquíssimas pessoas que estão ali prestando esse serviço entendem muito como uma prestação de serviço. Como uma prestação de serviço. E menos ainda fazem desse serviço uma experiência. Não. Lamentavelmente. E se lhe vão a servir um prato de comida em um restaurante, é um serviço. A produção é a cozinha. A produção é e o comércio é o cara que está ali gerenciando. Gerenciando. É isso. Essas 3 áreas, todo mundo vamos a trabalhar em uma dessas 3 áreas. Todo mundo. Verdade. Então, temos que preparar-nos para isso. Temos que preparar-nos. Aunque temos um doutorado, um mestrado, vamos a dar serviço. Sim. Um bancário presta serviço. Sim. Conta dinheiro. O servidor público, né? Servidor público. Servidor público. Servir ao público. Ao público. É a coisa que eles menos fazem, né? Porque eles não querem nem te atender, nem olhar na tua cara. Nem olhar para tua cara. A gente vai apanhar, hein, na rua. Eu vou apanhar, não quero falar duro sobre isso. Não, a gente vai apanhar na rua. Não quero falar duro sobre isso. Porque, já digo, essas 3 áreas, ninguém se escapa dessas 3 áreas. Você vai servir, vai produzir ou vai vender. Sim. E eu amo servir. Eu gosto de servir. Eu amo servir. E eu digo que servir, né, o meu trabalho é servir. E eu adoro o meu trabalho de servir porque me remete a amar as pessoas, né? Porque Cristo amou as pessoas servindo. Exato. Então, quando eu sirvo alguém, quando eu presto um bom atendimento, que estou ali, né? Ou no acolhimento de uma demanda, ou trabalhando uma demanda com um pouco mais de assertividade, fazendo uma avaliação, seja como for, eu sempre olho para isso como um ato de amor, né? De amar aquela pessoa que está ali naquele momento, requerendo de mim algo que ela não tem ou que ela não consegue ter sozinha. Não sei, isso sim. Eu tenho pacientes que eu veo, alguns pacientes meus são online, outros são presenciais. O meu também. Eu tenho pacientes online fora do país, los tenho em São Paulo, los tenho aqui em Brasília, que não querem assistir e los tenho não querem se locomover, mas dá muito trabalho, e aí eu vou fazer online aqui de casa mesmo. E então é formidável. Não, e os pacientes que descem, saem do trabalho, vão para o carro, faz a sessão e voltam para o trabalho. Exato, para nós, exato. Já fiz atendimento dentro do carro. Dentro do carro. É formidável.
es formidable. Entonces, tenemos que ver, y esa persona que va a dar el servicio, ese especialista, médico, odontólogo, psicólogo clínico, neuropsicólogo, advogado, contador, fisioterapeuta, Sim. él eleva su estructura social, su estructura biológica y su estructura psicológica para dar esse serviço. E a escola não ensina isso para eles, não ensinou isso para nós. Nunca ensinou para nós. E por isso eu falo, né, que a grande maioria ainda não entendeu esse lugar no mundo. Não entendeu. E esse lugar de servir e entender que esse serviço é algo valioso, valoroso e que requer sim um pagamento e que essas horas de trabalho, por mais simples que seja, requer muito investimento em conhecimento, em livro, em experiência, para que eu te preste um bom serviço. Sim. E na maioria das vezes, eu posso falar da psicologia, das outras áreas, eu não tenho tanto conhecimento, embora eu atenda muitos profissionais de outras áreas. Mas dentro da psicologia, eu vejo muito empobrecimento da valorização. Tipo assim, a gente tá rasteiro ali em valorizar a profissão no termo financeiro mesmo, sabe? Em colocar preço naquilo que você entrega de valor. De valor. Eu tive a experiência, eu tenho a experiência de trabalhar em grandes hospitais, de 2.000 camas, por exemplo, com 15 ou 20 especialidades. Sim. E em um prédio de 25 andares. Sim. Olha, esse desafio é grande. Esse desafio muito grande. Dermatologistas, ortopedistas, cirurgiões, neurocirurgiões, área de diagnóstico, como todo eso se interage, porque todo eso es servicio. Sim. Y el psicólogo clínico tiene acceso a todos esos pacientes y a todas esas personas que reagen con lo biológico, con lo psicológico, Sim. con lo social, Sim. simultaneamente. E a psicologia é esse serviço de acolhimento, de uma dor que ela é muito sutil e que ela é muito íntima, né? Quando você está com um osso quebrado, uma perna machucada, enfim, uma coisa mais visível, né? Ou mais física, você vai lá com um diagnóstico de câncer, é uma coisa visível, tem uma mancha ali, tem uma célula, tem algo palpável. Na psicologia, isso é muito profundo, porém não é visível. Não é visível. Não é visível, maquiagem, a roupa cubre todo isso às vezes. Exatamente. Então, essa é a função que o neuropsicólogo, o psicólogo clínico, e nós temos a perfeccionar y a aprofundar en los próximos años. Y eso es lo que IEPSI está buscando en su curso de neuropsicologia clínica. Sim, eu ia falar isso, né? Que você num aspecto mais técnico, tá batalhando muito por isso. Não só lá no IEPSI, no INPE, mas também em todos os grupos que você participa, ou coordena, ou é um membro, em que busca essa instrumentalização e essa... Que a terapêutica seja uma coisa corriqueira, que não seja nada estranho. Sim. Difícil de entender. Sim. Não é nada misterioso. Sim. É uma coisa para melhorar a vida. E eu te vejo muito, né, nessa militância desse lugar de lutar por essa bandeira da psicologia. E eu não ousaria dizer que estou no mesmo nível que você ainda. Claro que sim. Mas estou no nível de lutar e militar muito pela posição profissional do psicólogo. Por la profesión por la visão que a sociedade... E aí eu acho que as nossas áreas, né, a nossa conversa se convergeu aqui nesse avanço da psicologia, porque o meu olhar é muito para esse profissional recém-formado, ou que fez psicologia porque adorava, mas acaba não trabalhando na psicologia, ou esse profissional que... gostaria de ter como fonte de renda a psicologia e que muitas das vezes não consegue, porque não tem um direcionamento. Não tem os instrumentos que precisa. O instrumento e o direcionamento para usar esse instrumento de ser um profissional bem remunerado, ou seja, profissionalmente, fica uma pessoa frustrada.
Então, todo o avanço da psicologia, tudo que a psicologia proporciona, muitas vezes não é utilizado e não é visto pelo profissional como uma fonte de renda, como um bom prestador de serviço. Um bom prestador de serviço. Isso é fantástico. É fantástico, fantástico. Eu concordo com você em texto e contexto, porque essa ha sido minha função durante os últimos 52 anos. Buscar que a psicologia seja mais conhecida, seja entendida e seja aplicada. Isso. Aplicada. E seja vivida, vivida por esse paciente, não como algo que, nossa, como isso me potencializou, como isso mudou a minha forma de enxergar o mundo nos meus relacionamentos pessoais ou profissionais ou sociais de forma significativa. Porque também esse reconhecimento de quem recebe esse serviço, olhar para isso e valorizar isso ao ponto de dizer... eu indico, eu recomendo e milita a nossa causa, é muito importante, porque precisa ficar claro para ele o que foi que nós entregamos. Exato. Precisa ficar claro para ele o resultado. Você chegou aqui com essa demanda, com essa queixa, com essa dor, e nós saímos deste lugar e fomos para esse. Exato. E agora você vive com essa questão dessa outra forma. Porque enquanto ele também não vê, não faz sentido pagar por algo que ele não vê, mas é a nossa responsabilidade mostrar. Esse desafio lo estamos enfrentando en IEPSI en estos últimos años, que estamos lutando por llevar esta especialización lo más profundo posible, lo más práctico posible, lo más solucionador de problemas. Sim. Tanto no diagnóstico como na terapia. E que pena que os nossos colegas já não saiam da faculdade com isso, né? Devia ter uma cadeira lá na faculdade para essa potencialização. O bacharel é muito superficial. Muito Yuri, superficial. Que conversa maravilhosa. Que pena que acaba, que eu fico com pena quando acaba. Adoro começar. Deixamos alguns capítulos para depois. Não é? Já gostei do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. Yuri, como é que as pessoas assim podem entrar em contato com você para saber um pouquinho mais do IEPSI, um pouquinho mais de você enquanto psicólogo, psicoterapeuta? Como é que elas podem entrar em contato? Podem entrar por el site de IEPSI. Sim. Podem entrar por IEPSI, el site. é só colocar IPESE, que já vai sair o site do IEPSI. Sim, deve sair. E por aí podemos entrar em contato. Nesse Instagram que a gente está colocando aqui também pode entrar em contato com você, que consegue... Consegue também por Instagram. Isso, podemos buscar esse contato e esse diálogo. Yuri, foi maravilhoso. Oi. Então eu queria que você se despedisse e deixasse aí um recadinho ou as suas palavras finais sobre esse avanço da psicologia. Eu penso que a conversa com você foi formidável e foi puramente coyuntural. Foi. Uma coyuntura, foi um momento de conjunção aqui e que deu uma perspectiva. Sim. Você é uma das profissionais que eu he falado ultimamente com mais visão. Sim. Mais visão de lo que realmente estamos fazendo. Seguro que vamos a conversar mais. Eu já vou receber isso como um elogio. É um elogio, é diretamente um elogio para você. Eu penso que neste campo podemos falar muito. Sim. Y tener mucho diálogo en el campo ya más específico de la neuropsicología, cómo puede esto ayudar a los alunos, como esto puede ayudar a los adultos. Eu acho, inclusive, vou lançar a sementinha do mal aqui, hein? Eu acho, inclusive, que tinha que ter um podcast só seu. Ou da faculdade. Podemos fazer alguma coisa. Eu acho que já tinha que ter um podcast aí, só falando dessa neurociência e desses avanços. Porque aí, hein? O problema não é discurso estranho. É de diálogo. É de diálogo. É de diálogo. E a ideia, o podcast, o canal, esse diálogo com os profissionais e capacitar esses profissionais, tudo isso que a gente está fazendo no PowerPsi e até nos cursos mesmo que a gente propõe dentro do PowerPsi, na própria mentoria, já é voltado para esse diálogo. Esse diálogo direto, reto.
olha, é isso aqui, a carreira requer isso. Isso aqui, técnico, você já traz da faculdade. Mas esses outros recursos, incrementa. A gente precisa trabalhar e a gente só vai conquistar ele fora da faculdade porque, infelizmente, não tem uma cadeira lá. Não. Quando a gente montou o curso do PowerPC, a gente teve esse cuidado, sabe, de colocar a parte de contabilidade, a parte de marketing, a parte de gestão de um consultório, até a pessoa se relacionar com outros profissionais, a gente às vezes precisa ensinar, precisa dizer que é importante, porque eles não estão com essa consciência. Então a gente criou um curso só para dizer isso para as pessoas, para ajudar as pessoas a desencalacrar a carreira exatamente nesse ponto, porque é muito importante ter esse diálogo. Esse diálogo de que, tecnicamente, a gente não está questionando você. Não. Mas, profissionalmente, tem muito que se avançar. Muito, muito. Eu penso que nós temos que voltar a ver, temos que estruturar outras conversas em outras áreas específicas que podemos aprofundar. Sim. Que podemos Adoro, aprofundar. já gosto. E... Eu já quero ser convidada para esse podcast do IEPSE aí. Tá bom, seguro que sim. Tá vendo que eu já sou enxerida, eu já me convido para os podcasts, entendeu? É maravilha. Então, foi um encontro formidável, doutora, porque isso é o que está precisando a sociedade. Muito. Em este momento, como fala a gente, pós-pandêmico. Exatamente. A gente ficou meio isolado, mas está voltando para a realidade. Bom, esse episódio, gente, não foi nada programado. Esse não, de fato, eu não falei, meu convidado, porque de fato a gente se encontrou e a gente começou uma conversa maravilhosa ali na parte do cowork aqui da agência, da Larox. Oferecimento Larox. Larox, tá bom o nome. E foi um encontro assim maravilhoso, né? E a IEPSE agora está sendo cliente aqui da Larox também. E a gente se encontrou ali, começamos esse papo maravilhoso. Falamos, vamos gravar, porque isso não pode se perder, essa conversa maravilhosa. Vamos gravar um podcast, já subimos. Então, assim, foi um encontro totalmente ao acaso, mas muito gostoso. Muito obrigada, Judy. Eu te convido a assistir esse episódio mais de uma vez, porque tem informação muito rica aqui. Eu fui anotando. Gente, sai daqui com uma página anotada, isso porque eu precisava prestar atenção na conversa, né? E conduzir a conversa. E já saí com uma página inteira daqui anotada. Então, é muito rico. Já aproveita, porque assim, o Judy já vale aí o seu like. E já aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo dessa profundidade com pessoas tão incríveis como o Judy aqui. E a gente se vê no próximo episódio. E aproveita, tá? E compartilha com seu coleguinha que precisa sair aí da zona de conforto, que precisa melhorar aí alguns aspectos da vida. Já compartilha com ele, que você já assistiu. Você já pensou em alguém que precisa assistir esse conteúdo. E já se inscreve aí para não perder o próximo episódio. Obrigado.